E aí, vamos continuar o nosso estudo sobre competência? Competência absoluta e competência relativa. A distribuição da competência entre os órgãos é realizada em atenção ao interesse público ou em atenção ao interesse das partes. Deste modo, nós teremos competência absoluta quando esta vier a atender interesse público e a competência será relativa quando naquele interesse, quando ela versar mais sobre interesse privado. A competência absoluta é estabelecida em função do interesse público. Deste modo, não pode ser modificada pela vontade das partes. A competência absoluta, ela é inderrogável. São absolutas as competências sobre a matéria em razão da São absolutas as competências em razão da matéria, em razão da pessoa e a competência funcional. Ai, que medo. São absolutas as competências em razão da matéria, em razão da pessoa e a competência funcional. MPF, para vocês fixarem. Matéria, pessoa e função. Então, a competência será absoluta quando ela for em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão da função. Competência relativa é aquela estabelecida em função do interesse privado, né? Deste modo, ela pode ser modificada pela vontade das partes. A competência será relativa quando ela for do tipo competência territorial ou em função do valor da causa. Então, competência territorial e em função do valor da causa são competências relativas. O artigo 62, que nós vimos no bloco anterior, e vamos repisar ele aqui novamente, ele fala que a competência determinada em razão da matéria, pessoa e função, MPF, matéria, pessoa e função, é inderrogável por convenção das partes. A competência, ela é absoluta, ela não pode ser alterada em função da vontade das partes. Competência em função da matéria, pessoa e função são competências inderrogáveis, porque são competências absolutas. As partes, o 63 fala que as partes podem modificar a competência. Se as partes podem modificar a competência, nós estamos diante de uma competência relativa. Então, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda dos direitos e obrigações. Então, aquela competência fixada em razão do território ou em razão do valor da causa, ela será uma competência relativa, podendo as partes modificar essa competência. Nós vimos aquela exceção com relação ao valor da Justiça Federal, né? No caso da Justiça Federal, a competência em razão do valor da causa, ela não será relativa, ela é uma competência absoluta. Fiz esse quadrinho aqui para facilitar o entendimento de vocês com relação à competência absoluta e à competência relativa. Então, a competência absoluta, ela não pode ser modificada pela vontade das partes, ela não se prorroga. A gente vai estudar o que é prorrogação, tudo isso daqui a pouco. Não se altera por conexão ou continência. Deve ser declarada de ofício pelo juiz. Então, a competência absoluta, ela não somente pode ser declarada de ofício pelo juiz, como ela deve. É um dever do magistrado declarar a incompetência absoluta. Pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Então, você pode alegar tanto em primeira instância quanto em segunda. Você pode alegar no momento em que você estiver fazendo uma contestação ou no momento de um recurso. Em qualquer tempo ou grau de jurisdição é possível alegar a incompetência absoluta. E a competência absoluta,
ela pode ser objeto de ação rescisória, que é aquela ação que visa desconstituir uma coisa julgada. Já a competência relativa, ela pode ser modificada pela vontade das partes, ela se prorroga, ela se altera por conexão e continência. O juiz não pode conhecer de ofício, no caso a competência relativa, a incompetência relativa, ela deve ser alegada pela parte que entender que o juízo é incompetente. Por quê? Porque senão essa competência ela vai se prorrogar. A gente vai estudar isso detalhadamente daqui a pouco. Mas o juiz, no caso da competência absoluta, ele tem obrigação de agir, né? Ele tem a obrigação de declarar a incompetência de ofício. No caso da incompetência relativa, o juiz não age de ofício, a parte tem que alegar a incompetência. E ela não pode ser alegada a qualquer tempo, né? Ela tem um tempo certo para ser alegada, porque se ela não for alegada no tempo certo, aquele juízo que era inicialmente incompetente, ele vai tornar-se competente para julgar a demanda. E pode ser alegada também pelo Ministério Público nas causas em que o Ministério Público atuar. Agora a gente vai começar a estudar os fenômenos processuais. A gente vai começar a estudar os fenômenos relativos à competência. Modificação de competência é o fenômeno processual que consiste em atribuir competência a um juízo que originalmente não possuía competência. Então, modificar a competência é você atribuir competência a um juízo que anteriormente, originariamente, ele não possuía essa competência. A competência ela pode ser modificada quando ela for uma competência do tipo relativa. E a competência, a gente viu que a competência relativa é aquela fixada em razão do valor da causa ou em função do território. Em regra, né, que a gente tem as exceções. Então, toda competência relativa, ela será sempre em razão do valor da causa ou em função do território, que é a nossa competência territorial. Contudo, nem sempre a competência em razão do valor da causa ou em função do território, ela será relativa. Existem casos em que a competência em razão do território, por exemplo, ela não será relativa, ela será absoluta. Um exemplo é nas ações possessórias de bem imóvel, onde é competente o foro da situação da coisa. Essa competência, ela não é uma competência relativa, ela é uma competência absoluta, né? De regra, as competências em função do território, ela é competência relativa. Mas, nesse tipo de caso, quando a lei determinar que essa competência é absoluta, quando a lei disser será competente para julgar o foro tal, então isso, se a lei está dizendo, isso é uma competência absoluta. Então, quando o artigo 47, parágrafo 2º do CPC fala que as ações possessórias de bem imóvel devem ser julgadas na situação, devem ser ajuizadas na situação da coisa, essa competência é uma competência absoluta, ela não pode ser alterada pela vontade das partes. Outra situação também nas ações que visam proteger interesse difuso, coletivo ou individual, indisponível com relação a idoso, né? O foro competente será o foro do domicílio do idoso, com exceção, salvo as de competência da Justiça Federal e as de competência originária do Tribunal Superior, Isso é o que fala o artigo 80 do Estatuto do Idoso. Então, de regra, as ações que tratam sobre interesse difuso, coletivo, individual ou homogêneo relativo a idoso, será competente o foro do domicílio do idoso, salvo quando for de competência da Justiça Federal ou de competência originária do Tribunal Superior, de algum dos tribunais superiores, perdão. Outro fenômeno, a prorrogação de competência. Prorrogação é a transmudação de um foro inicialmente incompetente para competente. Isso se dá no caso das competências relativas. O artigo 65, ele fala que prorroga-se-á a competência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação.
Lembram que há pouco eu falei que a competência relativa ela tinha momento para ser reclamada, para você suscitar a incompetência relativa, sob pena de preclusão daquele direito. Então, você tem que alegar a incompetência relativa em preliminar de contestação. Vamos supor que um foro competente fosse o foro de Juazeiro, vamos supor. Fosse o foro competente para julgar a demanda. O autor entra com a ação em Petrolina. O que é que acontece? O réu, na hora de se defender, ele vai lá e em sede de contestação, o momento é na sua contestação, conforme leciona o artigo 65 do CPC, na sua contestação em sede de preliminar, ele deve arguir a incompetência do juízo. Se ele não fizer isso, nesse momento processual, na sua contestação, haverá o fenômeno da prorrogação da competência. Aquele juízo que inicialmente era incompetente para processar a demanda se tornará competente por força da prorrogação da competência. Conexão e continência, outra causa de modificação da competência. Tanto a conexão quanto a continência são causas de modificação da competência relativa, porque a absoluta a gente não modifica. E são fenômenos que ocorrem entre ações, né? O artigo 55 do CPC fala que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou, não precisa ser os dois, pedido ou causa de pedir. Essas ações serão conexas. O artigo 56 do CPC, ele fala que dá-se-á continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Aqui já é diferente, tem um i, tem que ser os dois. Partes e causa de pedir, a ação será continente, haverá continência. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, essas ações, duas ações para serem consideradas continentes, para que haja continência entre duas ações, elas devem ter identidade de partes e de causa de pedir. E o pedido de uma deve ser mais amplo do que o da outra. Fiz um esqueminha também para facilitar o nosso entendimento. Conexão é PEC, pedido e causa de pedir. Continência é PAC, partes e causa de pedir. Então, na conexão, nós teremos pedidos iguais. As ações terão pedidos iguais ou causa de pedir iguais. Na continência, nós teremos partes iguais e somatório. As duas situações, partes iguais e causa de pedir igual. E ainda, o pedido de uma ação é mais abrangente do que o da outra. Então, uma ação vai estar contida na outra. Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo ilustrativo para facilitar o nosso aprendizado. Nós temos aqui uma pessoa que deixou um testamento, um de cujos, né, que deixou um testamento, e temos os herdeiros que irão contestar esse testamento. Na conexão, nós temos identidade de pedido ou causa de pedir, como vimos há pouco, identificação de pedidos ou causa de pedir. Nós temos aqui um autor A, o autor 1, que vai entrar com a ação, e temos o autor B, que vai entrar com outra ação. Percebam que as partes elas são distintas, mas o pedido é o mesmo e a causa de pedir também. Então, as partes, essa ação ela vai ser reputada conexa, porque ela tem os mesmos pedidos e tem também a mesma causa de pedir. Na continência, acontece diferente, como nós vimos. Na continência, a continência é o quê? PAC, mesma parte e mesma causa de pedir.
Nós temos aqui, vamos supor, um acidente de trânsito onde um taxista colide com um ônibus de uma empresa. Então, o taxista, ele entra com uma ação, ele demanda na justiça essa empresa de transporte urbano, né? Ela entra com ação contra a empresa de transporte urbano, pedindo o ressarcimento pelo dano moral causado. É a ação 1. Posteriormente, ele entra com outra ação, pedindo o reconhecimento, né? Pedindo o ressarcimento pelo dano material e pedindo também lucro cessante. Lucro cessante é aquilo que ele deixou de auferir durante o período em que ele não pôde trabalhar, né? Como o carro quebrou, ele não pôde trabalhar, ele deixou de auferir lucro durante aquele período. Então, ele pede o lucro cessante. Então, aqui na continência, a gente percebe que a parte é uma só. A causa de pedir é uma só, né? Decorre do acidente. A causa de pedir é uma só, mas o pedido da ação 2 é mais abrangente do que a 1. Na ação 1, ele pediu apenas o ressarcimento pelo dano material. Na ação 2, ele pediu o ressarcimento pelo dano material somado aos lucros cessantes. Então, a gente percebe que o pedido da ação 2, ele é mais abrangente do que o da ação 1. O pedido da ação 2, ele contém o pedido da ação 1. Então, a gente diz que a ação 1 é o conteúdo e a ação 2 é continente. Continuando o nosso estudo de conexão e continência, a gente tem que quando na continência existem pedidos integrais, integralmente coincidentes, essa também será chamada de litispendência parcial. Então, quando na continência os pedidos forem integralmente coincidentes, essa ação ela também será chamada de litispendência parcial. Tanto na conexão quanto na continência, a consequência processual será a reunião dos processos ou a extinção de um deles. Os processos, nesses fenômenos processuais, ou eles são reunidos para serem julgados, ou um deles é extinto. Quando houver conexão ou continência, e sendo relativa à competência, os processos deverão ser reunidos para decisão conjunta. Isso por quê? Para que se evite decisões conflitantes sobre a matéria, né? Os processos não serão reunidos, por óbvio, se um deles já tiver sido julgado. Se já foi julgado, não tem mais como reunir o processo. E no processo trabalhista, com relação à continência e conexão, serão aplicadas as mesmas regras do CPC no que couber. No processo penal, eu deixo aqui os artigos, não vou ler, deixo os artigos para que vocês leiam posteriormente em casa, porque são só leitura de lei, e vocês vão estudar aprofundadamente conexão e continência quando vocês forem estudar o processo penal. Derrogação de competência. Derrogação de competência é a eleição de foro. Como se dá a eleição de foro? Se dá por meio de uma cláusula contratual. A eleição de foro ela é feita com relação à competência relativa. Se nós estivermos diante de uma competência em razão do valor da causa ou em razão do território, as partes podem eleger um foro onde eventualmente uma demanda futura ela deva ser proposta. Isso é o que a gente chama de cláusula de eleição de foro. Então, a derrogação de competência é a eleição de um foro para julgar uma eventual demanda futura. Prevenção. Prevenção significa definição prévia de competência de determinado órgão jurisdicional, vara ou tribunal, em razão das circunstâncias relativas à demanda ou recurso anteriormente a ele distribuído. Então, pela prevenção, permanece a competência de apenas o juízo, dentre outros igualmente competente. A prevenção, ela é fixada com a distribuição da petição inicial. O artigo 59 do CPC, ele fala que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Tornar prevento o juízo é você fixar a competência naquele juízo. Então, vamos supor, se você entrar com uma ação, você entra com a ação e você entra com a ação de execução de dívida, supor, você entra com a ação de execução normal. E ela é distribuída, vamos supor, para a segunda vara cível de Petrolina.
por algum motivo, antes mesmo do réu ser citado, você vai lá e pede desistência da ação. Aí o juiz vai e arquiva o processo. Passado 1 mês, 2, você entra de novo com a mesma ação. Esse processo ele vai ser distribuído por prevenção para o mesmo juízo de antes, vai ter que ser distribuído para a segunda vara civil. Isso impede que haja uma burla ao princípio do juiz natural. Por quê? Com o princípio do juiz natural, a gente não pode escolher um juízo para poder julgar aquela causa. Né? O juiz ele é imparcial, você não pode escolher o juízo para julgar a sua causa. Então, aquela demanda que você distribuir posteriormente, ela vai ser distribuída para o juízo pré-vento, que é o quê? Segunda vara civil, onde houve aquele primeiro. Isso impede a burla. Por quê? Vamos supor que essa pessoa que ajuizou essa primeira ação de execução foi parar não escolhe, né? O processo ele é distribuído aleatoriamente para qualquer uma das varas competentes, ele foi distribuído para a segunda vara civil. E a pessoa não queira, e tem algum motivo que leve-o a não querer que aquela demanda seja julgada pelo juiz da vara civil. Aí, por malandragem, ele poderia pedir desistência daquela ação e entrar de novo para tentar uma nova distribuição, e aí o processo poderia cair na segunda, na primeira, na terceira, na quarta vara civil, por exemplo. Isso não acontece, porque o protocolo daquela petição inicial anterior, ele torna pré-vento aquele juízo. Então, se ele entrar com a mesma demanda posteriormente, essa demanda vai ser distribuída para aquele mesmo juiz, certo? O artigo 286 do CPC, ele fala que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Então, se uma demanda tiver já sido ajuizada e surgir uma outra em que seja identificado que essa outra mantém relação de conexão ou continência com aquela demanda anteriormente distribuída, essa demanda segunda ela será distribuída para o mesmo juízo da primeira. Inciso 2º, quando tendo sido extinto o processo, meu exemplo anterior, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio, ainda que seja colocado uma outra parte, né? Litisconsórcio com outros autores, ainda que eu entre com a ação e na segunda ação eu coloque eu e meu esposo como autores, digamos, ainda que em litisconsórcio ou que seja parcialmente alterado os réus da demanda, ela será distribuída para aquele mesmo juízo, naquele exemplo, segunda vara civil. Inciso 3º, quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo pré-vento. O artigo 55, parágrafo 3º, ele fala que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, o artigo 55 do parágrafo 3º do CPC, ele determina a reunião de processos para que seja evitado decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo que não haja conexão entre aqueles processos, né? O juiz poderá, se ele entender que o julgamento em separado vai gerar risco de proferir decisões conflitantes, esses processos poderão ser reunidos. Certo, gente? E com isso, nós encerramos o nosso estudo de conexão. Bons estudos e até a próxima aula.